Amém, amados irmãos? Então, hoje nós vamos estudar Apocalipse, no capítulo 15. Na semana passada, o pastor Júlio, ele encerrou o capítulo 14 de Apocalipse. Os irmãos lembram o que foi estudado na semana passada? No final do Apocalipse 14, onde o pastor Júlio trouxe acerca da colheita, duas colheitas. A colheita, falando uma colheita acerca da igreja e a outra acerca dos ímpios, sobre as uvas que serão pisadas no lagar. E agora nós estamos no capítulo 15. Vamos estar lendo aqui novamente o capítulo 15, que diz assim, ó: Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois destas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos à altura do peito, com cintos de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário se encheu de fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, esse capítulo, ele tem apenas 8 versículos, que nós vamos estar discorrendo aqui nesse dia de hoje. Nós vamos conseguir terminar hoje esse capítulo 15. Aqui, irmãos, nós percebemos que agora, depois de tudo que passou, de tudo que nós vimos nos capítulos anteriores, aonde a palavra de Deus já havia falado sobre os 7 selos, já ficaram para trás. Também já foi falado sobre as trombetas, que também são 7 trombetas. E agora o texto está trazendo menção a 7 taças de ouro, contendo o que? A ira de Deus. Então, nós percebemos, primeira coisa é que existe, quando nós olhamos para todo esse juízo de Deus, totalizando 21, nós percebemos que existe uma intensificação. Parece que está afunilando, parece que está ficando cada vez, essa ira de Deus, por meio desse juízo, está aumentando. Quando nós olhamos, por exemplo, para os 7 selos, o que nós vemos? Nós vemos, a Bíblia vai fazer questão de dizer que 1/4 da terra é que foi afetada. Nós vemos essa expressão ali, do capítulo 6 até o capítulo 8. 1/4 da terra. Depois, nas 7 trombetas, que é do capítulo 8 até o capítulo 11, nós vemos que 1/3 da terra é afetada. Essa expressão 1/3 da terra é afetada vai aparecer várias vezes ali, nesse momento. Mas agora, quando chega nesse capítulo 15, essas 7 taças, é algo que vai mostrar, não agora, porque agora nesse capítulo 15 é apenas
é uma preparação, e é a partir do 16 que nós vamos ver, entrando em ação, essas 7 taças. Aqui, essas 7 taças, elas vão afetar toda a terra. Então, nós percebemos o quê? Isso mostra que essa ira, essas taças, todos esses selos, essas trombetas, tudo isso mostra essa intensificação da ira de Deus. Mas Deus, o que Ele quer com tudo isso? Ele quer chamar o homem ao arrependimento. Deus chama a humanidade ao arrependimento. Aqui no versículo 1, meus irmãos, que diz assim, que é o primeiro ponto que nós vamos abordar aqui: vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. Então aqui, o João, ele mostra o que ele escreve o que ele está vendo. Ele vai dizer que viu um grande sinal, e não é a primeira vez que aparece essa expressão, que ele está vendo um grande sinal. Se nós voltarmos um pouco, no capítulo 12, aqui vai dizer assim, no primeiro versículo: viu-se grande sinal no céu. Ou seja, anteriormente João já tinha visto grandes sinais no céu. Ele viu um grande sinal no céu. O que era? Uma mulher vestida de sol. E depois também, ele viu no versículo 3, viu-se também outro sinal no céu, um dragão grande. Nós sabemos que esse dragão é Satanás. E esse grande sinal que ele viu no céu, essa mulher vestida do sol, nós aprendemos aqui com o pastor Luciano, que está apontando para o povo de Deus. Então, agora ele vai falar sobre outro sinal que ele está vendo, grande, mas ele não vai dizer que é só grande, ele vai dizer que é um sinal maravilhoso. Porque, primeiramente, depois de ter aparecido esses 2 sinais, que mostra essa mulher apontando para o povo de Deus, e o inimigo, o dragão, agora aqui, nesse grande sinal, ele está mostrando o quê? Esse sinal é um sinal da vitória do povo de Deus. Por quê? Porque ele vai dizer que esses anjos, eles estão carregando algo. Aqui diz 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos. Ou talvez na sua Bíblia está a expressão, ao invés de estar flagelos, está escrito pragas. São anjos que estão carregando pragas. Pragas para poder liberar sobre a terra. É interessante, em todo esse capítulo, ele vai ter uma conexão lá no Velho Testamento. Não só esse capítulo, nós vimos aqui, em cada aula, cada quinta-feira, nós estamos vendo que existem muitas conexões com o Velho Testamento. Várias peças para poder entender o Apocalipse está no Velho Testamento. Nós não podemos tentar interpretá-lo de qualquer maneira. Então, por isso que nós recorremos ao Velho Testamento, para que eu e você possa entender. E todo o capítulo 15 parece que tem uma conexão muito forte com Moisés, com aquilo que aconteceu lá no Egito, com a libertação do povo. Nós percebemos lá no Egito, 10 pragas foram liberadas. Deus enviou 10 pragas. Antigamente eu lia esse texto sobre as 10 pragas, eu achava que Deus estava lá no trono dele, e de repente ele disse, haja que fique, as águas aí se transformem em sangue. E aí de repente a água se transformou em sangue. Agora moscas, vão lá no Egito lá e faz uma bagunça lá. Na minha cabeça era isso que estava acontecendo. Só que, como naquele texto não mostra os bastidores, como nós vemos aqui no Apocalipse, João ele está revelando os bastidores do fim dos tempos. Vamos abrir a palavra de Deus lá no Salmo 78, a partir do versículo 44, para que a gente possa entender. E entender o que é essa conexão desse capítulo com o episódio que aconteceu com Moisés. Esse próprio capítulo 15 vai aparecer, né, o nome de Moisés aqui, o Cântico de Moisés. Mas vamos abrir lá no Salmo. Salmo 78. Olha o que vai dizer no Salmo 78,
a partir do 44. A partir do 44, ele está falando sobre as pragas do Egito. Preste atenção. Diz assim: e transformou em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem e rãs que os destruíssem. Entregou às lagartas as suas colheitas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada. Entregou ao granizo o gado deles e aos raios os seus rebanhos. 49. Lançou contra eles o furor da sua ira. Olha que interessante esse versículo. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade. Legião de anjos portadores de males. Deu livre curso à sua ira. Não poupou da morte a alma deles, mas entregou a vida deles à peste. Matou todos os primogênitos no Egito, as primícias do vigor nas tendas de cã. Somente até aí, irmãos. Podemos voltar para o capítulo 15. Então, o que nós percebemos aqui nesse salmo? Que essas pragas, nada mais, nada menos, vieram da parte de Deus, mas a maneira que vieram da parte de Deus, Deus enviou anjos, portadores de males. Como nós vemos aqui agora, nesse capítulo 15, vi um grande sinal do céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, os 7 últimos flagelos. Então, quando nós olhamos para o Egito, foi o que aconteceu. Deus enviou anjos portadores de males. Não foi o que aconteceu também em Sodoma e Gomorra? Deus enviou 2 anjos portadores de males, que vieram e tacaram fogo. O fogo desceu do céu em Sodoma e Gomorra. Também vimos aqui no Apocalipse, anjos que estavam presos no Eufrates, que da parte de Deus sendo liberados como portadores de males também. Também anjos no abismo, portadores de males. Então isso é muito interessante para poder entender esse contexto. E esses anjos, aqui está dizendo, depois de ter entendido que esses anjos são portadores de males, dessas pragas da parte de Deus que vai ser liberado sobre a terra, aqui diz assim, depois na continuação, pois com estes se consumou a ira de Deus. Ou seja, meus irmãos, aqui nós vemos o ápice, vai se consumar a ira de Deus diante dessa terra. A ira de Deus, essa frase ela é muito importante. É Deus que está completando essa ação. Deus está fazendo isso. Não é um acidente, não é uma coincidência. É Deus que está executando o que foi planejado. Não significa que não vai haver mais nada depois. Então quer dizer que agora eu li o capítulo 15, aí depois no 16 vai haver a liberação, já que o 15 é a preparação, e depois do 16 em diante vai haver a liberação dessas pragas, como aconteceu lá no Egito. Então quer dizer que depois que liberar essas sete taças não vai acontecer mais nada? Não, não significa isso. Mas aqui nós vemos um ápice daquilo que Deus vai liberar sobre a terra. Aqui é um último aviso da parte de Deus. É o último aviso, é o último chamado. Depois nós vamos ver que não vai dar mais tempo. Porque Deus, ele está fazendo tudo isso, todo esse processo, eu repito aqui, é para que o homem ele se arrependa, para que ele se volte para Deus. Todo esse contexto que nós já lemos nos capítulos anteriores, nós percebemos o quê? Que existe a Babilônia, o sistema, existe a idolatria, existe a besta, o anticristo, existe o falso profeta, existe o dragão, que é Satanás. Existe a imagem da besta, que esse texto vai mencionar também, que esse capítulo 15 tem muita conexão com o capítulo 13, que nós já estudamos aqui. Ele tem uma conexão muito forte.
porque vai mencionar as pessoas do capítulo 13, sobre esse sistema, sobre essa besta, sobre a marca da besta, o número da besta, que nós já entendemos o que significa, que não é o chip, né, não é algo que vão colocar na sua... É um chip, toda hora lança alguma coisa, as pessoas especulam, né, falam, não, isso aí é a marca da besta, né, o www que você coloca lá na internet, né? Então, a ira de Deus, ela agora está nesse ápice, que é o que nós estamos vendo aqui. O próprio Deus é que está trazendo essa ira. É o próprio Deus que está fazendo tudo isso, chamando o homem ao arrependimento. Agora, aqui no versículo 2, olha que interessante. Primeiro versículo, ele fala sobre os anjos. Ele viu o grande sinal, algo maravilhoso. 7 anjos, portadores das pragas, da parte de Deus, que vai ser liberado. Mas agora no versículo 2, ele para como se fosse uma câmera que estava filmando aqueles anjos, mas agora essa câmera ela vai filmar outra coisa. E o que é que vai ser visto aqui? Agora no versículo 2, ele diz assim, vi como que um mar de vidro. Agora ele está vendo um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Então, olha que interessante. Então, agora a câmera ela vai focar nesses, nos que estão ali diante desse mar de vidro. João não é a primeira vez que ele vê esse mar de vidro. Por exemplo, vamos voltar aqui um pouco lá no capítulo 4, versículo 6. Olha o que diz. Aqui diz o quê? Ó? Diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. Percebe? Esse mar de vidro diante do quê? Do trono de Deus. Esse mar de vidro semelhante ao cristal. Agora, quando voltamos aqui, no versículo 2, ele diz, eu vi um mar de vidro, só que agora existe um detalhe a mais, um detalhe que não estava lá no capítulo 4, que agora aparece aqui. Ele diz assim, ó, esse mar de vidro misturado com fogo. E também os que venceram a besta. Então, nesse momento, fica claro para mim e para você que esse mar de vidro, que que significa, que aponta para a imagem da majestade de Deus, aponta para a presença de Deus, esse mar de vidro, mas agora ele está misturado com fogo. É um mar de vidro misturado com fogo. Esse misturado com fogo está apontando, é uma imagem do juízo de Deus. Percebe que o contexto é de juízo? Então esse mar de vidro misturado com fogo está apontando para esse juízo de Deus que está prestes a ser derramado sobre a terra. Os santos, o que eles estão fazendo aqui? Eles estão em pé, ali diante desse mar. Os santos que passaram por algo ali no capítulo 13, passaram por um momento difícil no capítulo 13, como nós já estudamos, e agora eles estão diante desse mar de vidro, misturado com esse fogo. Eles estão ali, entre a majestade de Deus e um juízo eminente que está prestes a acontecer sobre a terra. Eles estão ali, mas o que eles estão fazendo ali? O que eles estão fazendo? Esses homens que estão ali, parados, diante desse mar, desse mar de vidro, misturado com fogo, aqui traz alguns detalhes sobre eles. Aqui diz que eles venceram a besta. Existe aqui 3 coisas que eles recusaram.
3 coisas que foram recusados, eles não aceitaram quando eles estavam na terra. Que 3 coisas são essas, meus irmãos? Que foi rejeitado por essas pessoas que sofreram na terra, diante do anticristo, diante do falso profeta, diante do dragão. Que 3 coisas são essas? Aqui o texto vai mencionar. Vai dizer assim: e também os que venceram a besta, venceram a sua imagem e o número do seu nome. Vamos voltar aqui no capítulo 13, meus irmãos. No capítulo 13, vamos ler aqui a partir do versículo 2, para entender essas pessoas que estão diante desse mar de vidro misturado com fogo. Aqui diz assim: a besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Lembrando, meus irmãos, que aqui nós temos o dragão e temos a besta, ou seja, Satanás e o anticristo. Versículo 4: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Percebe a adoração a Satanás e a adoração ao anticristo aqui. Foi-lhe dado uma boca que proferisse arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Versículo 7. Foi-lhe permitido, esse versículo 7 é interessante, foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi permitido ao anticristo lutar contra os santos e vencer. Foi dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os habitantes sobre a terra. Aquele que, desde a fundação do mundo, não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Vamos pular para o versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, tinha 2 chifres. Aqui já está apontando para o falso profeta. Parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Então aqui o tempo inteiro está falando sobre a adoração ao anticristo, a adoração a Satanás, né? Versículo 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Agora aparece a expressão, imagem à besta. Então percebe antes, adoração a Satanás, adoração ao anticristo, mas agora a expressão imagem à besta aparece aqui. Aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Ou seja, fazer morrer quem? Os santos, os que não querem adorar a imagem da besta. Porque nós vimos aqui no versículo 7 que foi
foi dada autoridade, foi permitido que ele lutasse contra os santos e os vencesse. Então, versículo 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca. Agora fala da marca. Então agora se cumpriu as três coisas aqui. Certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de ser humano. E esse número é 666. Então aqui nós já vimos os três elementos que foram mencionados agora no capítulo 15. Por isso que eu disse para vocês que esse capítulo 15 ele tem uma conexão não somente com o Velho Testamento, com o que aconteceu com o povo lá no Egito, mas como também ele tem essa conexão com o capítulo 13. Porque o texto está dizendo que os que estão diante desse mar de vidro, misturado com fogo, e também diz aqui, os que venceram a besta, venceram a sua imagem e o número do seu nome. O que significa essas três coisas? Significa que a besta, esses três elementos, significa lealdade pessoal, ou seja, as pessoas tinham que ser leais à besta, leais ao anticristo. Significa submissão religiosa, fala da imagem da besta. Isso fala dessa submissão religiosa, está falando de um culto. Ou seja, a besta, o anticristo, ele vai querer o quê? Ele vai querer o culto para ele. Sabemos que por trás dele está Satanás, o dragão. Ele tenta roubar o culto que é para Deus. Ele não quer que as pessoas adorem a Deus. Mas perceba que o texto também disse que os que vão adorar ele, quem são os que vão adorar ele? Vão adorar Satanás, vão adorar a besta, o anticristo. E ainda o falso profeta que vai também fazer sinais para que as pessoas olhem e admirem e adorem a besta. Adorem o anticristo, adorem Satanás. São pessoas que não têm o seu nome escrito no livro da vida, o texto diz. E sabemos que aqueles que têm o nome escrito no livro da vida é o povo de Deus, é os santos que Deus escolheu. Essas pessoas não adoram, elas não vão, você com certeza, você não vai adorar, amém? Você não vai adorar a besta, você não vai adorar o anticristo, se você ainda estiver aqui. Então, essas pessoas foram perseguidas, elas morreram com essa perseguição. Nós vimos aqui, foi permitido que o anticristo vencesse esses que não queriam adorar ele, que não aceitaram essa marca, que não aceitaram essa adoração, que não se prostraram diante desse império estabelecido pelo anticristo. Então, esses santos, eles recusaram essas três coisas que nós mencionamos aqui. E por que recusaram? Pagaram com a própria vida. Eles foram perseverantes, como diz no final do versículo 10, aqui no capítulo 13. Eles foram perseverantes, eles foram fiéis até a morte. E João, quando ele escreve isso, havia perseguição na igreja. Estava tendo perseguição. Havia perseguição nesse momento. Muitas pessoas não estavam negando a sua fé no Cristo. E havia a perseguição. Eu não sei se você já assistiu aquele filme do apóstolo Paulo, que mostra as pessoas ali nas ruas, onde Nero, naquele momento, taca fogo, coloca piche e coloca as pessoas na rua para iluminar e taca fogo sobre essas pessoas. Foi permitido, olha que interessante esse versículo, foi permitido que vencesse os santos.
Houve uma permissão da parte de Deus tudo isso acontecer. A gente não entende. Não queremos sofrimento. Não queremos sofrer. Mas percebe que Deus permitiu que eles passassem por tudo isso, mas agora eles estão aonde? Esses que sofreram. Eles estão diante desse mar de cristal, de vidro, né, misturado com fogo. Eles estão ali, naquele lugar. Sabe o que é interessante aqui, meus irmãos? Quando nós olhamos para isso, nós percebemos aqui que existe, quando diz que esse sistema, esse anticristo conseguiu vencer, parece que venceu. Parece que venceu. Aos olhos humanos, venceu. Parece que venceu. Isso parece aos olhos humanos, mas na verdade, ele não venceu. Se você olhar lá no capítulo 11, no versículo 7, e no 13, 7, a besta vence os santos ao matá-los. Ela vence os santos ao matá-los. No 12, 11, os santos vencem a besta pelo sangue do cordeiro. Agora a pergunta que eu faço, e também apareceu no vídeo do começo, como que pode vencer sendo morto? Fala para mim. Como que pode? Tem lógica um negócio desse? Vencer sendo morto? Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, e Paulo estava ali concordando com tudo aquilo, como que pode olhar e falar, não, eles, os que tacaram pedra, devem ter olhado e falado, vencemos ele, morreu, e ficaram felizes com isso, sim ou não? E conseguimos acabar com Estevão, ele morreu. Eles ficaram felizes. Mas conforme nós vamos vendo aqui, esses que morreram, na verdade, eles é que têm a vitória. É eles que têm a vitória. Por quê? Porque em Apocalipse, a morte fiel, uma pessoa que morre, quando ela é fiel para com o seu Senhor que o libertou, essa pessoa é que tem a vitória. Porque foi exatamente isso que aconteceu com Jesus, na cruz do Calvário. Ele morreu na cruz do Calvário. Quantos estavam ali, escribas e fariseus, conseguimos matar Jesus. Ficaram felizes com isso, sim ou não? Percebe como que o mundo ele olha de uma maneira e acha que isso é vitória. Mas a morte de Jesus foi vitória. Cristo morreu e venceu. O cordeiro foi morto e está de pé, como diz lá no capítulo 5, versículo 6. Ele está à destra do Pai, nós sabemos disso. Ele ressuscitou. Os santos agora, eles seguem esse mesmo caminho. Eles foram mortos pela besta e agora aonde eles estão? Eles estão de pé diante do trono de Deus. Tem maior vitória do que essa, meus irmãos? E eles sabem que não acaba por ali. Não é o fim. Que a morte não foi o fim. A morte não foi o fim da história, foi o início da vitória. Porque haverá reviravolta. Deus age em prol do seu povo. Deus age. Agora, o que esses santos estão fazendo diante desse mar de vidro com fogo? O que eles estão fazendo? Porque nós vimos aqui que o contexto é de juízo, é de ira da parte de Deus. É o momento mais intenso que vai acontecer. Como eu disse para os irmãos, é um momento de preparação. O momento de preparação do ápice da ira de Deus, que vai ser liberado sobre a terra. O que eles estavam fazendo ali? O texto diz assim: eles estavam em pé, junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus. Olha isso, eles pegaram um instrumento, uma harpa, que foi dada pelo próprio Deus. E o que eles estão fazendo com essas harpas? Eles estão tocando uma música para o Deus, com a harpa que Deus deu.
Eles estão tocando uma música, uma canção está saindo dos seus lábios. Eles estão cantando essa canção, que nós já vamos entrar nela, com essa harpa que foi dada por Deus, tocando música para Deus em honra a Ele. Em honra a Ele. O que eles estão cantando? Eles estão cantando o cântico de Moisés e do Cordeiro. Eles estão com esse instrumento na mão, estão dedilhando essa harpa, e estão com essa canção, cantando a Deus. O quê? O cântico de Moisés, servo de Deus. E o cântico do Cordeiro, dizendo, aí entra na canção que eles estão cantando. Aqui é uma canção só, não significa que são duas músicas. É uma canção só. O cântico de Moisés é um cântico do Cordeiro. O cântico de Moisés é um cântico que fala do Cordeiro, que fala de Cristo, que aponta para Cristo. Qual é o cântico de Moisés? Esse cântico, nós sabemos que Moisés, olha, por isso que eu falei para você que tudo está conectado ao que aconteceu no Egito. Eu trouxe para vocês os anjos que foram portadores de males, que eles liberaram as pragas no Egito, as 10 pragas. Só que ali não mostrou os bastidores. Apocalipse revela os bastidores. Aqui nós vemos anjos com essas pragas que vão ser liberadas. Não são 10, são 7. E diante dessas pragas que serão liberadas, os santos que estão ali dedilhando e cantando o cântico de Moisés, apontando para o que aconteceu lá atrás, aonde? Vamos abrir lá, Êxodo 15. Vamos ver o que aconteceu lá em Êxodo 15. A música que Moisés cantou. Por que ele cantou essa música? Lá no capítulo 15. Vamos ver. E aí nós vamos entender essa conexão agora no capítulo, aqui nesse texto que nós estamos vendo. Olha que interessante. Êxodo 15, Apocalipse 15. Até o número está batendo. Vamos lá. Antes de você ler juntamente comigo o capítulo 15, aqui o texto que nós vamos ler, o que acontece antes? Olha na sua Bíblia antes, aqui do 26 em diante, do capítulo 14. Olha o que acontece. O que está acontecendo? Aqui no meu título aqui, está dizendo, os egípcios morreram no mar. Percebe? Os egípcios morreram aonde? No mar. Esse final do capítulo 14 é o momento em que Deus, por meio de Moisés, abre o mar. E o povo passa pelo mar. E depois o mar se fecha. E o que acontece nesse mar que se fecha? Juízo de Deus acontece perante o exército do faraó. O exército morre naquelas águas. Aí existe o juízo de Deus sendo aplicado. Depois que esse povo percebe tudo isso, Moisés vê toda essa cena, o juízo de Deus sendo aplicado, não somente nesse momento, mas as 10 pragas que já tinham acontecido também. O que ele vai fazer? Ele vai cantar. Olha que interessante. Por isso que está falando o cântico de Moisés. Por quê? Porque diante de um juízo de Deus, planejado por Deus, para ser derramado sobre os inimigos dos santos e de Deus, eles estão cantando. Só que Moisés ele canta depois. Sim ou não? Ele canta depois que ele viu tudo acontecendo, né? Só que lá no Apocalipse eles estão cantando antes. Por quê? Porque eles já têm certeza do que Deus vai fazer sobre a terra. Eles têm certeza, eles têm convicção. Então eles já cantam esse cântico de Moisés. E aí o cântico de Moisés. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é o homem de guerra.
O Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó, o seu exército e os seus capitães. Afogou-se no mar vermelho. As águas profundas os cobriram. Desceram as profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como palha. Como o sopro das tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montões. As águas profundas se tornaram sólidas. Então aqui vai ter esse cântico de Moisés, que vai até o versículo 19. O cântico de Moisés. Agora, depois no versículo 20, aparece a irmã de Moisés, que diz assim: a profetisa Miriam, a irmã de Arão, pegou um tamborim, olha o instrumento, pegou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Somente até aí. Olha que interessante. Está vendo a conexão, meus irmãos? O capítulo 15, como ele se conecta com esse Moisés, com esse episódio que aconteceu, com essas pragas perante o faraó. Então, lá no Êxodo, nós vemos Moisés libertando Israel com o poder de Deus. Vimos o faraó, ele foi derrotado. Israel cantou na outra margem. Agora aqui, o novo êxodo no Apocalipse. Cristo libertou o seu povo com o seu sangue. A besta foi derrotada. Os santos cantam ao lado do mar de vidro. Então, os santos, eles estão cantando a canção de Moisés. Só que se você pegar aqui o texto que eles estão cantando, aqui em Apocalipse 15, falar, canção de Moisés, deixa eu ler, deixa eu analisar. Você não vai, parece que você não vai encontrar uma conexão com as mesmas palavras que Moisés usou. Então, por que é chamado de cântico de Moisés? Por quê? Porque está conectado com esse Moisés que cantou diante de um Deus que liberou a sua ira diante dos seus inimigos que estavam ali nas águas. O mar se fechou, Deus triunfou perante seus inimigos. Por isso que é cantado, por isso que é dito o cântico de Moisés. Porque eles estão cantando sabendo que Deus vai trazer juízo sobre aqueles que os afligiram. Deus vai trazer juízo. Por isso que existe esse cântico de Moisés, apontando para isso. Agora, vamos observar aqui o que é que eles estão cantando nesse cântico de Moisés. Vamos ver aqui, parte por parte. Aqui, primeiro aparece a expressão, grandes e admiráveis são as tuas obras. Se você pegar cada pedaço aqui, nós vamos ver vários trechos aqui também de várias passagens do Velho Testamento. Por exemplo, esse primeiro pedaço aqui, ó, grandes e admiráveis são as tuas obras. Esse hino não celebra o que os santos fizeram, não celebra o que eles fizeram. Olha, lá na terra eu fui fiel, aleluia. Não, eles estão cantando para Deus, eles estão celebrando o que Deus fez. Eles estão dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras. Isso é muito importante. Esse texto, essa expressão, grandes e admiráveis são as tuas obras, isso é um eco do texto que está lá no Salmo 111, versículo 2. Salmo 111, versículo 2, que vai dizer assim, ó. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Percebe a expressão? Grandes são as obras do Senhor. Então, esse cântico de Moisés que esses
que esses santos estão cantando, trazendo essa expressão grandes e admiráveis, são as suas obras, Senhor, não são as minhas obras, são as suas obras. Eles estão diante do trono, eles estão louvando a Deus. É interessante, diante do trono, as pessoas, os anjos, as criaturas que estão ali, eles estão louvando a Deus, eles estão louvando o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque somente Deus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Grandes são as tuas obras. Depois, diz assim, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Na tribulação, meus irmãos, os caminhos de Deus parecem tortos e sem sentido nenhum. Mas o hino vai dizer o quê? Que não é dessa maneira que pensamos. Às vezes tem tanta coisa que acontece na nossa vida que a gente olha, não, Senhor, olha como que está acontecendo. Os caminhos de Deus parecem tortos, mas não é. O texto está dizendo justos e verdadeiros. Justo e verdadeiro são os teus caminhos. Ou seja, o caminho aos nossos olhos, que parece uma coisa, os caminhos de Deus são justos e são verdadeiros. São os caminhos de Deus. Mesmo quando a gente não entende o porquê. Por quê? Os caminhos de Deus são justos e são verdadeiros. E essa expressão, os caminhos de Deus são justos e são verdadeiros esses caminhos, nós encontramos lá em Deuteronômio 32, 4. Olha o que vai dizer, Deuteronômio 32, 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e nele não há injustiça, é justo e reto. Então, meus irmãos, esse cântico de Moisés, ele está trazendo vários versículos, várias coisas que nós encontramos no Velho Testamento. Agora, olha essa próxima expressão que vai aparecer. Que vai dizer assim, quem não te temerá e não glorificará o seu nome? Jeremias 10. Essa pergunta vem lá de Jeremias 10, onde era lançada, essa pergunta foi lançada contra a idolatria. Lá em Jeremias 10, se você olhar o contexto, está falando sobre idolatria. Jeremias 10, 7. Né? Está falando sobre idolatria, dentro daquele contexto. Vamos abrir lá. Diz assim, Jeremias 10, 7. Perceba, desde o primeiro versículo está falando sobre idolatria. A idolatria e a verdadeira adoração. Olha que interessante. O capítulo 13 falando de idolatria. Sobre os ídolos. Sobre o falso profeta. Sobre o anticristo. Sobre a adoração. Mas agora no 15, o povo adorando a Deus. Então olha o que diz aqui. Jeremias 10, 7. Diz assim. Quem não temeria a ti, ó Rei das nações? Porque isto te é devido. Porque entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, não há ninguém semelhante a ti. Não há ninguém igual a ti, Senhor. Nem o ídolo é igual a ti. Então, aqui, nessa expressão que nós encontramos aqui em Jeremias, nós vemos o quê? Ninguém conseguirá resistir ao temor de Deus quando a sua soberania for plenamente revelada. Quando a sua soberania for plenamente revelada, quem é que vai resistir a esse Deus? Quem nas nações resistirá a Deus? Hoje existe uma resistência, sim ou não? Todo mundo, no mundo inteiro, quer adorar a Deus? Não.
Mas vai chegar uma hora que as nações vão temer a Deus. Quem não te temerá? E não glorificará o seu nome, ó Senhor? Pois tu és santo. Aqui fala sobre essa santidade de Deus, ó, pois tu és santo. É a mesma coisa que os anjos cantam, nós percebemos lá, Isaías no capítulo 6, santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. Então nós vemos muito a Bíblia falando sobre essa santidade de Deus. Lá na oração do Pai Nosso também não fala sobre a santidade de Deus? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Fala sobre santidade, referente, apontando para o próprio Deus. Então essa santidade não é algo somente falando algo moral, né? Está falando sobre essa majestade de Deus. Deus está acima e além de tudo. Deus é santo. Todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. Está vendo? Ele está dizendo, virão, as nações virão e se prostrarão diante de ti. Salmo 86, 9. Que vai falar sobre isso também. Essa frase, ela traz uma surpresa para mim e para você, quando lemos de primeira mão. Por quê? Porque diante de um juízo eminente, que Deus vai derramar sobre todas as nações, o texto está dizendo, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. Por quê? Porque quando as nações, quando os habitantes da terra conhecerem de fato Deus, ninguém resistirá. Haverá temor. Essas pessoas se prostrarão. Haverá o nome de Deus sendo glorificado. Porque Ele é merecedor de tudo isso. Por isso todas as nações virão. Isso aqui é algo profético, é apontando para o futuro. É algo que não estava acontecendo naquele momento. Porque se estivesse acontecendo naquele momento, não precisava dessas 7 taças. Então, essa canção está apontando para o futuro também. Está apontando para algo que vai acontecer. As nações louvarão, se prostrarão diante de Deus. Aí no versículo 5, vamos correr aqui, irmãos, já estamos no 5, são 8 versículos, né? Nosso tempo está quase acabando por aqui. Versículo 5 diz assim, depois disso, olhei e abriu-se no céu, abriu-se o santuário, abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Então agora João ele está olhando para a câmera, como eu disse para vocês, a câmera no começo estava focando os anjos, depois foca nos santos que estão adorando o cântico de Moisés, mas agora essa câmera volta ali para esse santuário, aonde agora vai mencionar de novo os 7 anjos que foi falado no começo. Então, aqui fala sobre o quê? Sobre esse santuário. Aqui usa a expressão tabernáculo do testemunho. João ele olhou e viu o santuário do tabernáculo do testemunho. Por que usa essa expressão? Tabernáculo do testemunho. João ele usa esse nome específico, ele usa esse nome de propósito. Por quê? Porque o tabernáculo do testemunho era a tenda do deserto. Lembra aquela tenda de Moisés? Que Deus pediu para que Moisés fizesse, tinha a Arca da Aliança, o Santo dos Santos, aquela tenda móvel que desmontava, montava, diferente do templo de Salomão, que era fixo, tinha aquele tabernáculo lá no deserto, aquela tenda no deserto. Tabernáculo do testemunho, é onde ficava essa arca. E também as tábuas dos 10 mandamentos, dentro da Arca da Aliança. Aquelas tábuas que Moisés sobe na presença de Deus e desce lá da presença de Deus com essas tábuas na mão. Tá? Então, os testemunhos aqui, essas tábuas dos mandamentos, o testemunho da lei de Deus para Israel, por isso que tem esse nome, esse tabernáculo do testemunho, porque é o tabernáculo
dos mandamentos, podemos dizer assim, dos mandamentos de Deus. Os testemunhos é o mandamento de Deus que está lá dentro da Arca da Aliança. Então, se abriu o céu, se abriu ali o tabernáculo do testemunho. E o que acontece ali? Por que usa essa expressão? Existe uma mensagem aqui, essa mensagem é clara. As nações quebraram a aliança com Deus. Quebraram a aliança do testemunho com Deus. E quando a aliança é quebrada, as consequências entram em vigor. Lembra lá quando Deus falou, chamou o povo, falou, vocês vão seguir meus mandamentos, os meus estatutos, os meus preceitos? Vamos, Senhor. No dia seguinte quebrou a aliança com Deus, né? Fizeram o bezerro de ouro, a idolatria, não é assim? Lembra quando Deus diz, se vocês seguir, vocês vão estar na bênção. Seguindo aqui, né, na minha presença, me obedecendo. Mas se vocês quebrarem a aliança, o que vai acontecer? Então nós percebemos que existe o juízo da parte de Deus. Consequência legítima. Por quê? Porque foi quebrado, a lei de Deus tem sido quebrada. As pessoas não andam na presença de Deus, nos mandamentos de Deus, não andam conforme a palavra de Deus. Somente o povo de Deus é que se preocupa com isso. Então existe uma consequência. Então, lá no capítulo 11, 19, lá mostrou a Arca da Aliança, né? O tabernáculo foi aberto, o templo foi aberto e mostrou a Arca da Aliança, um sinal de misericórdia. Mas agora aqui no 15, versículo 5, o tabernáculo é aberto, mas agora não é um sinal de misericórdia, é um sinal de juízo. É um juízo da parte de Deus que será liberado. Vamos aqui no versículo 6. Diz assim, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Os anjos eles estão vestidos como sacerdotes. Eles saíram do tabernáculo. Lá no tabernáculo de Moisés não tinha uma vestimenta para entrar e sair, uma vestimenta dos sacerdotes, do sumo sacerdote, não tinha? Pois é, e essas vestimentas estão apontando para isso. Essas vestimentas sacerdotais, como nós vemos lá em Levíticos 16, versículo 4, e também o versículo 23. Lá vai falar sobre as vestimentas sacerdotais. Então, esses 7 anjos, eles saem vestidos de linho puro e resplandecente, com uma faixa, aqui assim no meio, né, no peito, uma faixa de ouro. Então, esse linho, que se você ler lá no texto do Velho Testamento, não dá tempo da gente abrir, você vai ver que era a veste dos sacerdotes no Velho Testamento. Essa faixa no peito, isso aí também aponta para Cristo, lá no capítulo 1. Essa faixa de ouro sobre o peito desses anjos aí, sobre a vestimenta deles, né? Então, esses anjos, eles não são guerreiros brutais, eles são emissários de Cristo, esses anjos que nós vemos aqui. Eles estão vestidos como sacerdotes, saindo do lugar santíssimo, saindo ali da presença de Deus. Para quê? Para poder trazer o juízo das taças. Que é um ato de Deus, é um ato sagrado, a terra será violentada por meio desse juízo que vem da parte de Deus, que vem direto do trono. Agora, no versículo 7, vamos correr aqui, senão o tempo não dá. No versículo 7, então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheia da ira de Deus, que vive para todo sempre. Então, aqui no versículo 7, ele aqui mostra que esses anjos que vão executar a vontade de Deus, que vão executar a ira de Deus, esses anjos portadores de males, eles recebem 7 taças de ouro. Cheias do quê? Elas estão cheias. Ou seja, chegou no limite. Estão cheias porque agora vai transbordar o negócio. A ira será transbordada, né? Então, receberam 7 taças de ouro cheias da ira de Deus,
que vive pelos séculos dos séculos. Lá no capítulo 5, versículo 8, os anciãos tinham o quê? O que eles tinham na mão? Eles tinham taças de ouro, cheia do quê? Do incenso, que representava o quê? A oração dos santos. Então as taças estavam lá sendo cheias com a oração. Quando você ora, a oração sobe e é depositada nessas taças. Incensos, né? Essa é a ideia. Então, essas taças estavam lá, era a oração dos santos. Agora, no capítulo 15, essas taças de ouro estão cheias da ira de Deus. São as mesmas taças. Ou seja, o juízo das taças é a resposta da oração. É a resposta da oração. Ou seja, lembra que tinha também ali perto do altar, do trono de Deus, os mártires? Senhor, até quando? Estavam clamando. Chegou a hora, agora eles não vão precisar mais clamar. Então, essas taças que apontam para essa oração, mas também apontam para a resposta. Chegou o momento. Deus estava só esperando enchê-las para que viesse o juízo. Porque existe uma medida. Lembra quando Deus falou para Abraão, Abraão, o povo vai ficar escravo na terra do Egito, porque ainda não chegou na medida dos amorreus. Ou seja, existe uma medida. Lembra lá também, em Sodoma e Gomorra, que Deus mandou 2 anjos para destruir? Portadores de males, e aí veio fogo? E o que Abraão fez? Ele começou a clamar, não começou? Só que naquele momento não adiantava mais clamar, porque agora é o momento que Deus veio com a ira, que é o que nós vamos ver agora, aqui no final. A casa se enchendo de fumaça, o santuário se encheu da fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos. Então ali Deus diz o que para Abraão? Abraão, se tiver tantas pessoas, eu não tenho juízo. Mas não tinha ninguém. E o que é que Deus disse? O clamor de Sodoma subiu até a minha presença. Mas como que o clamor subiu se não tem quem clame? Não tinha nem 10. Porque injustiças estavam acontecendo ali naquela cidade. E isso foi um grito diante de Deus, o Deus justo. E chegou a hora, falou, acabou, agora não dá mais, acabou. Pode ir lá, 2 anjos, desce fogo nessa cidade e acaba com tudo. E Deus, ele trouxe juízo sobre o Ló, o justo? Não, ele tira o justo, tira. E aí depois disso é que ele traz o juízo. Traz o juízo sobre Sodoma e Gomorra, o fogo que vem do céu. Então, essas taças que estavam só aguardando o momento certo, elas serem cheias da oração da igreja, dos santos, porque agora essas taças estão apontando para essa resposta de Deus. Deus não esqueceu nenhuma oração. Ele não ignora nenhum sofrimento. As taças estão falando desse juízo, e elas serão derramadas. Serão derramadas. Então agora, quando no versículo 8, para a gente finalizar, o santuário encheu-se da fumaça da glória de Deus, e ninguém podia entrar. Isso também aponta para o Velho Testamento. Lá no Êxodo 40, do 34 e 35, quando a glória de Deus encheu o tabernáculo, Moisés não podia entrar, porque a glória de Deus estava ali. Também lá no 1 Reis 8, 10 e 11, a glória de Deus encheu o templo de Salomão, os sacerdotes não conseguiram ministrar. Lá em Isaías 6, a mesma coisa, Deus comissiona Isaías para proclamar juízo, e aí diz que ali se encheu da fumaça. E naquele momento, o que aconteceu? Uma palavra de juízo Isaías recebeu. Então existe esse padrão, essa presença de Deus, né? Encheu e ninguém podia mais entrar naquele ambiente. Ou seja, não adianta agora clamar, porque agora chegou o momento exato da ira de Deus ser derramada. Vamos finalizar aqui, irmãos. Queria convidar você a ficar em pé neste momento para que a gente finalize. Os irmãos conseguiram compreender esse capítulo 15? Aonde nós vimos os anjos, 7 anjos. João vê o sinal maravilhoso no céu, 7 anjos, portadores de pragas,
que serão liberadas sobre a terra. Depois, nós vimos os que sofreram com a besta, com a imagem da besta, com o número da besta, a marca da besta. E eles sofreram, eles morreram, mas agora não foi o fim. Eles foram vencidos, mas eles não foram derrotados. Porque agora a vitória é deles, porque Deus vai derramar juízo. E eles estão fazendo o quê? Eles estão glorificando a Deus. Antes do juízo, eles estão glorificando, porque eles já sabem que o juízo é certeiro e que vai acontecer. As taças serão derramadas. A partir do capítulo 16, semana que vem. Então você não perca, para você saber o que vai acontecer, cada taça, o que vai acontecer. E agora também vimos esses anjos saindo do tabernáculo. Saindo do tabernáculo e receberam as taças, que foi depositada as orações. E agora elas se tornam resposta das orações, ou seja, a ira de Deus. Deus vai responder. Amém? Senhor, nós oramos e te agradecemos por essa quinta-feira, por esse capítulo 15, onde aprendemos muito, Pai, com esse capítulo 15. O Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. O Senhor não perdeu o controle. Somos o seu povo, Pai. Não precisamos ter medo, porque tudo que vai acontecendo no Apocalipse é o Senhor que está causando. Mas o Senhor não vai derramar isso na cabeça da igreja. O Senhor não vai derramar essas taças sobre nós. É sobre aqueles que adoram a imagem da besta. Como nós vimos, o próprio Ló foi mencionado. O fogo não veio sobre ele, sobre a família dele. Ele foi tirado, ele foi colocado em segurança para que depois a ira do Senhor descesse sobre aquele lugar, sobre os ímpios, Senhor. Então, Pai, que esse livro possa trazer esperança sobre a nossa vida e sobre o nosso coração. Não precisamos temer, Senhor, nada, porque o Senhor está no controle e é soberano sobre tudo, Pai. E te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor fez e vai fazer ainda. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Irmãos, só um aviso, os que não tomaram a Santa Ceia, para descer lá embaixo, para poder